Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Repercussão no Brasil, pessoal. Atenção, presta atenção no que eu vou dizer, porque um caso de uma professora em Formiga levou o Supremo Tribunal Federal a fixar uma repercussão geral sobre benefício a servidores. E o benefício, pessoal, se refere ao auxílio transporte. Pessoal, presta atenção, porque nós vamos entender agora o significado de lei complementar e lei ordinária. Mas antes eu gostaria de apresentar esse texto do fator Apuração, Informação, Opinião, um caso que está publicado aí nas redes sociais, dia 23/9/2025, atualizado 12h03, da Francisne Ferreira. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisou o caso de uma professora da rede municipal aqui, gente, bem pertinho da gente aqui, ó, em Formiga, sobre pagamento de auxílio transporte. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que isso na prática significa para os trabalhadores da educação no estado de Minas Gerais e o que significa na prática para todos os servidores públicos no Brasil. Olha, vamos apresentar para vocês o texto e eu queria que você acompanhasse essa leitura aí com explicações do canal de educação daqui a pouquinho. Acompanhe comigo na tela para vocês nesse momento. Um processo envolvendo o pagamento de auxílio transporte a professores do município de Formiga, na região central de Minas Gerais, aqui pertinho. Lá depois de Divinópolis, levou o Supremo Tribunal Federal, na última semana, a fixar um entendimento com repercussão geral, ou seja, gente, repercute em todo o Brasil, sobre a relação entre leis ordinárias e complementares. O caso começou, gente, com a ação de uma servidora da educação de Formiga que reivindicava o pagamento do auxílio transporte. O benefício ele havia sido criado em 2011 por uma norma complementar municipal, mas depois ele foi revogado pela prefeitura por meio de uma regra ordinária. A lei ordinária, gente, é um tipo de lei mais comum, mais simples de ser aprovada, ou seja, pela maioria dos parlamentares presentes na sessão. Já a lei complementar, explica aqui o fator, ela exige maioria absoluta, isso é, o voto de mais da metade de todos os integrantes da Casa Legislativa, mesmo que alguns não compareçam. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a revogação ela não seria válida e explicou o chamado princípio do paralelismo das formas. Para extinguir uma lei aprovada como complementar, seria necessário outro ato do mesmo nível. O município, portanto, pessoal, recorreu da decisão. O Supremo Tribunal Federal divergiu do Tribunal Mineiro. O relator, ministro Edson Fachin, destacou que a Constituição ela não exige lei complementar para tratar de benefício de servidores públicos. Assim, se esse tipo de norma foi usada sem necessidade, a regra passa a ter valor de lei ordinária e pode, portanto, ser alterada depois por uma lei de mesmo nível. Ou seja, ele trata uma lei complementar que não é matéria discutida ali, né, pessoal, constitucionalmente, ela poderia ser aprovada esse benefício por uma lei ordinária, mas o legislador optou por usar uma lei complementar exatamente para que mais à frente os políticos de plantão não alterassem aquela lei complementar de uma maneira simples. Entretanto, pessoal, como diverge um tanto quanto da Constituição Federal, no que diz a matéria, portanto, matéria sobre benefício de trabalhadores e servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal, portanto, entendeu que uma lei ordinária, que ela poderia revogar esta lei complementar com o mesmo nível de força, tá, pessoal? Na regra, isso não é assim. A lei complementar é mais forte, como eu mesmo expliquei, porque precisa de um quórum maior para ser aprovada. Bom, o voto de Fachin ele foi acompanhado por outros 8 ministros, gente. Apenas o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e o Luiz Fux divergiram. Com a decisão, o auxílio transporte concedido em Formiga ele foi considerado revogado de forma válida e o entendimento passa a servir de referência para todos os casos semelhantes em andamento no país. Mas agora, o canal de educação vai explicar de outra forma. Olha, pessoal, na prática, a decisão do Supremo Tribunal Federal significa o seguinte, eu vou resumir. Em Formiga, os professores eles perderam definitivamente o direito ao auxílio transporte, porque o município ele pôde revogar a norma que criava o benefício por meio de uma lei mais simples, uma lei ordinária.
O Supremo Tribunal Federal disse que quando a Constituição ela não exige uma lei complementar, uma lei aprovada como complementar, sem necessidade, vale apenas como ordinária. Ou seja, não é preciso uma lei complementar para revogá-la depois, basta uma lei ordinária, mais simples. Como que isso vai repercutir no Brasil, gente? O entendimento do STF ele tem uma repercussão geral, ou seja, vale como regra para todos os processos parecidos no país. Municípios, estados ou mesmo a União que criaram leis complementares sem que a Constituição exigisse, poderão tratá-las como lei ordinária, podendo alterá-las ou revogá-las de forma mais simples. Na prática, gente, servidores públicos podem perder benefícios ou ter regras alteradas mais facilmente, já que muitas dessas normas não precisarão de maioria absoluta para mudança, mas apenas da maioria simples dos parlamentares presentes. Resumindo, o Supremo Tribunal Federal ele simplificou a hierarquia entre leis quando usadas sem necessidade, como aconteceu em Formiga, que usaram uma lei complementar para o benefício de um auxílio transporte, onde poderia ou até deveria ser usada uma lei ordinária. Isso fortalece a posição do legislativo e governo para mudar ou cortar benefícios, mas reduz, pessoal, a segurança jurídica dos servidores que se apoiavam no paralelismo das formas, ou seja, lei complementar revogando lei complementar, lei ordinária revogando lei ordinária. E aí, pessoal, vamos a fazer um tópico assim para ficar mais simples para a gente entender. Na prática, gente, para os servidores públicos brasileiros, a decisão do Supremo Tribunal Federal significa o seguinte: menos segurança em benefícios criados por lei complementar sem exigência constitucional. Tá, gente? Se o município, estado ou união criou vantagens como auxílio de transporte, gratificações por meio de lei complementar, quando não havia obrigação de ser assim, agora esses benefícios podem ser alterados ou até extintos por uma lei ordinária, que é mais fácil de aprovar. Maior facilidade para governos revogarem e mudarem regras. Antes havia a ideia de que só uma lei complementar poderia revogar uma lei complementar. É o que eu expliquei agora, é o chamado paralelismo das formas. O Supremo Tribunal Federal derrubou isso nesse tipo de caso. O impacto direto no bolso dos servidores. Benefícios que pareciam mais seguros por estarem em lei complementar podem ser retirados com menos dificuldade política. E, para finalizar, a repercussão nacional. A decisão ela tem uma repercussão geral, ou seja, todos os tribunais do Brasil terão de aplicar esse entendimento. Para resumir, os servidores perdem uma camada de proteção jurídica, gente. Leis que criaram benefícios usando a forma de complementar, sem necessidade agora, contam apenas como ordinárias, ficando mais vulneráveis a mudanças. E aí, gente, para ser bem sincero para vocês, isso até que não é muita novidade, não. A gente tem em Minas Gerais uma lei, que é a Lei 21.710 de 2015, que foi aprovada unanimemente pelos deputados na Assembleia Legislativa e teve no Supremo Tribunal Federal, pessoal, alguns artigos, incisos aí, questionados e perderam aí, portanto, a sua validade. Agora, falta ver como que vai ser a repercussão disso nas câmaras municipais e também nas assembleias legislativas do nosso Brasil. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais, pedindo licença ao fator em apuração, informação e opinião. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Fiquem em paz e que Deus te abençoe.